Pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Pessoal, na aula de hoje, nós então vamos falar mais um pouquinho sobre boas práticas laboratoriais e vamos conversar também sobre a descontaminação dos resíduos biológicos e o descarte desses resíduos, tá bom? Como deve ser feito de maneira correta esses procedimentos. Bom, pessoal, então, em relação às boas práticas laboratoriais, eu acredito que tenha faltado mencionar para vocês alguns detalhes específicos, e é por isso que eu estou voltando então aqui nessa questão. Eu queria frisar para vocês que as boas práticas laboratoriais, elas são uma determinação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ou seja, da Anvisa, né, que é um órgão regulamentado pelo Ministério da Saúde. Então, de acordo com o Ministério da Saúde, é recomendado que o símbolo de risco biológico ele esteja presente na entrada do laboratório. Para quê? Para sinalizar ao trabalhador ou qualquer pessoa que vai fazer uso desse laboratório que essa pessoa ela corre eventuais riscos diante da permanência neste local. Então, é importante sinalizar o trabalhador, seja a pessoa responsável pelas análises clínicas, seja o técnico de laboratório, seja o pessoal da limpeza, todos devem estar conscientes desses riscos. O símbolo de risco biológico é este aí, do lado, tá certo? A primeira figura. Essa figura é um pictograma e representa o símbolo de risco biológico, tá bom? Além disso, é recomendado que seja especificado o tipo de micro-organismo, o qual aquele laboratório trabalha, o nome do pesquisador responsável ou professor responsável, né? E alguns outros detalhes importantes para que a pessoa que vai trabalhar naquele laboratório, no caso, se for um laboratório de pesquisa, por exemplo, né? A pessoa tenha um contato daquele pesquisador responsável ou do responsável técnico do laboratório, tá bom? Além disso, pessoal, na entrada dos laboratórios, na parte técnica, tem que ter um aviso sinalizando que é proibida a entrada de pessoas não autorizadas, como tá aí mostrando para vocês na segunda figura, tá? Por quê? Porque é importante que as pessoas saibam que aquele é um local restrito às pessoas que têm aí a noção, né? Que saibam quais são as boas práticas laboratoriais e como devem se portar neste ambiente, né? Não é um ambiente para a entrada de pessoas que não estejam a par dessas medidas. Pessoal, é importante que todos os trabalhadores que atuam em laboratório, com agentes ou com material biológico, eles fiquem cientes, então, desses riscos, que são riscos pertinentes à atividade, tá bom? Não só estar ciente dos riscos pertinentes ao ambiente laboratorial, né, que vão muito além dos riscos biológicos, mas neste caso eu estou frisando aqui para vocês a necessidade de estar explicitando a recomendação de atribuir, então, essa mensagem de que há a presença do risco biológico, mas a pessoa também ela deve estar treinada, deve estar avisada no risco, no sentido de que quais são as práticas que ela deve adotar para minimizar possíveis erros, tá? Eu peço desculpa para vocês, porque eu tô levemente resfriada, eu acredito que não vai ser nada, mas às vezes eu posso estar com a voz um pouco falha, então peço desculpas. E às vezes também é um pouco lenta, mas é por conta desse quadro, que não é nada demais, eu acho. Pessoal, além disso, eu gostaria de fazer algumas considerações adicionais sobre o uso de equipamentos de proteção individual e proteção coletiva, porque eu acredito que eu não falei na última aula. Então, pessoal, como eu falei para vocês, o jaleco, que é também conhecido como avental, guarda-pó, ele é um equipamento de proteção individual que todos vocês devem possuir, né? Cada um deve ter o seu, ele é individual e intransferível, né? Não é legal ficar emprestando para o colega. Ele é uma barreira de proteção e reduz a possibilidade de contaminação por micro-organismos e também a contaminação das nossas roupas, né?
e protege a pele da exposição, tanto agentes químicos quanto biológicos. É muito importante, pessoal, que a gente saiba que os jalecos, eles não fazem parte, não são utensílios de moda, né? Porque é muito comum que a gente encontre, infelizmente, profissionais de saúde, não é culpa dos alunos, né, especificamente, não é uma situação que acontece somente com alunos, porque é comum mesmo que a gente encontre profissionais de saúde repetindo continuamente o mesmo gesto, que é sair do laboratório e continuar usando o jaleco. O jaleco é um equipamento que ele é restrito ao ambiente laboratorial e hospitalar. Então, a gente não deve sair pelos corredores da faculdade usando jaleco, na cantina, muito pelo contrário. A gente deve acondicionar o nosso jaleco em uma sacolinha que seja específica para o transporte do nosso jaleco e nem devemos misturá-lo com o restante do nosso material. Por exemplo, se a gente coloca na mochila, não deixar ele solto, sempre colocar ele numa sacolinha, separando dos livros, dos cadernos, da pasta, porque se ele é uma barreira de proteção contra micro-organismos, ele não deve ser misturado com outros materiais para não contaminá-los, né? Então fica aí para vocês essa dica, por favor, não façam isso, tá? Não fiquem aí andando de jaleco, vamos adotar essa ideia. Aqui, pessoal, tem algumas dicas, né, de lavagem e conservação dos equipamentos de proteção. Os jalecos, eles devem ser lavados, né, e guardados corretamente para assegurar aí uma maior vida útil. Qual que é a dica? Que eles devem ser lavados sempre separadamente das demais roupas, né, normalmente com água e sabão. Recomenda-se também, pessoal, um procedimento prévio de descontaminação, que é utilizando uma solução aí de água sanitária. Muito basicamente, nós colocamos o jaleco no balde com um pouquinho de água sanitária, deixamos aí descontaminando por uns 15 minutos e depois lavamos com água e sabão para tirar mais aquela sujeira mesmo que é visível, né? A água sanitária seria o procedimento mais para descontaminar em relação aos micro-organismos, que também é eficiente com o uso da água e sabão, dependendo do micro-organismo, tá bom? Como eu disse para vocês, para o transporte, usar sempre uma sacolinha separada. O descarte dos equipamentos de proteção individual, né? Quando a gente fala do descarte, nós estamos falando de quais equipamentos? Aqueles que são descartáveis. Existem jalecos descartáveis? Existem, mas na nossa rotina nós vamos ter os jalecos de tecido, né? Então, o que se aplica a eles é o processo de lavagem. Quanto ao descarte, o que se aplica, então, seria as máscaras, as luvas, as toucas, né? Seria essa o procedimento correto, esse o procedimento correto para o descarte, então, de luvas, máscaras e toucas. Qual é o procedimento? Um lixo branco, no caso do ambiente hospitalar e laboratorial, ou lixo vermelho, tá bom? Aí, para o pessoal à direita, nós temos uma situação que nós estamos vivendo atualmente, que é o uso de luvas e máscaras na rotina do dia a dia, fora do ambiente laboratorial, né? Então, como que nós devemos descartar essas luvas, essas máscaras que nós usamos? A recomendação é que elas sejam acondicionadas em um saco comum, né? Um saco plástico comum, muito bem fechado, né? E que sejam, então, dispensadas como lixo comum. Isso dentro da nossa casa. Não atribuir a esses utensílios descarte lixo reciclável, porque não se trata de um lixo que vai ser reciclado, né? Não é ideal que pessoas entrem em contato posterior com esse lixo. Não, o ideal é que seja descartado como lixo comum no ambiente domiciliar, tá? Então é isso, pessoal. Desculpa aí essas tosses aleatórias. Nem sei se eu tô tossindo certo, né? Porque tem até isso agora. Enfim. Pessoal, outras considerações que eu gostaria de deixar aqui sobre os equipamentos de proteção coletiva. Eu falei para vocês na aula passada sobre as cabines de segurança biológica, sobre os extintores de incêndio, os chuveiros de emergência, os lava-óleos, mas eu esqueci de adicionar, pessoal, as capelas químicas ou de exaustão,
que são umas capelas que são muito semelhantes ao fluxo laminar ou cabine de segurança biológica em termos de estrutura, mas elas têm um funcionamento especial, né, que é atribuído ao manuseio de produtos químicos, tóxicos, vapores agressivos, partículas ou líquidos em concentrações perigosas que são prejudiciais à saúde. O que é importante entender? Que material biológico não deve ser manipulado na capela química, assim como produtos químicos não devem ser comumente, né, em geral, não devem ser manipulados na cabine de segurança biológica, porque cada uma delas ela possui um filtro específico. Um é para produtos químicos, outro é para amostras biológicas, e esses filtros são diferentes. Por isso, cada amostra deve ser manipulada em seu devido local, tá bom? Aí, mostrando para vocês um exemplo, né, de capelas de exaustão, que são mais para manipulação de ácidos fortes, bases fortes, por exemplo, ácido clorídrico, hidróxido de sódio, que mais? Isopropanol, metanol, tá bom? É isso, pessoal. Gostaria de deixar aqui uma outra mensagem para vocês, que é em relação como que nós devemos proceder em casos de acidentes, né, em laboratório e eventuais contaminações com material biológico. Isso é importante a gente ter uma noção, porque quando nós iniciarmos nossas práticas, é importante que a gente saiba que acidentes, eles podem acontecer, nós estamos estudando formas para minimizá-los, mas eles podem acontecer, e como nós devemos proceder em caso de que isso aconteça, né? Então, pessoal, como nós devemos agir? O primeiro passo, antes de mais nada, é notificar, comunicar ao professor ou técnico de laboratório. Não ter vergonha, não ter medo. Sempre comunicar. Não falar só para o colega. Não, pessoal, comunique o professor imediatamente. Não tem que ter medo nem vergonha, porque acontece com todo mundo. Se conforta a vocês, já me aconteceu durante meu período de estágio, tá? Então, podem ficar tranquilos que acontece mesmo. Não deve acontecer, mas ninguém está imune. A primeira coisa, então, é notificar. Depois de notificado, pessoal, em caso de derramamento na pele, de amostras biológicas ou respingos, a gente vai, então, lavar com água e sabão. Se for um caso de derramamento na bancada, nós devemos, então, primeiramente, descontaminar esse líquido que derrubou na bancada, né? Por exemplo, um soro, um sangue. E para isso a gente pode colocar, então, uma pequena quantidade de água sanitária, que é o que aqui está escrito como hipoclorito, e deixar ali descontaminando um tempinho. E, simultaneamente, pessoal, é importante que a gente também contenha, né, esse líquido. Então, se for uma grande quantidade de amostra, é importante que a gente primeiramente contenha. Nem sempre a gente vai conseguir descontaminar antes de conter essa amostra, né? Se for uma quantidade pequena, a gente descontamina e depois a gente contém com papel toalha. Se for uma quantidade muito grande, que precisa de uma contenção imediata, a gente joga o papel em cima para conter, para que a amostra não fique derramando pela bancada, para o chão. E depois, então, a gente descarta esse papel no lixo biológico, tá bom, pessoal? Vai da nossa aí, da consciência em relação ao momento. Ou conter com água, com papel toalha, ou dependendo do tamanho do derramamento, a gente aí coloca água sanitária, tá? Depois a gente faz uma limpeza da superfície com etanol para garantir que fique bem tudo limpinho e sempre lavar as mãos após retirar a luva e tudo mais. Ah, pessoal, lembrando que esse procedimento é com luva, com jaleco, tudo certinho, tá? Tudo bem paramentado. Pessoal, nós vamos entrar num outro tópico, que é a descontaminação e descarte de resíduos, tá bom? O que eu gostaria de falar para vocês, pessoal? Quando a gente está trabalhando em um laboratório, seja um laboratório de ensino na faculdade, seja um laboratório de análises clínicas, um laboratório de pesquisa, nós vamos utilizar amostras biológicas, desde sangue, plasma, soro, cultura de células, placas com bactérias. A gente precisa descontaminar essas amostras. No caso do laboratório de análises clínicas, depois que é feita a análise do sangue, do plasma, a gente precisa descontaminar essa amostra antes de descartar, correto? O que é a descontaminação? É o processo que visa eliminar
total ou parcialmente, os micro-organismos com o objetivo de tornar o material, então, seguro para o descarte final ou para reutilização. Reutilização em que casos? Por exemplo, em laboratórios que fazem a coleta em tubo de vidro, por exemplo. Então, eu preciso lavar ao final do procedimento esses tubos de vidro, eliminar então resquícios de material biológico. Para isso, eu faço uma descontaminação. A descontaminação envolve 3 grandes processos: limpeza, desinfecção e esterilização. Vamos ver? Pessoal, como eu falei para vocês, o que é a limpeza? Seria o procedimento aí primário, a lavagem desse material, né, com água e sabão. Tô falando aí lavagem de material porque eu tô pensando aí num tubo de ensaio, tô pensando aí numa placa de vidro, que mais que a gente pode pensar? Esses são os exemplos que me cabem aqui neste momento. Então, o que a gente vai fazer, pessoal? Primeiramente, a gente vai fazer uma lavagem assim, mais grosseira, vamos dizer assim. Uma limpeza mais grosseira, uma lavagem com água e sabão, para remoção das partículas do material orgânico. Etapa 1. Etapa 2, a desinfecção. A desinfecção vai permitir eliminar quase todos os micro-organismos, com exceção dos poros. O que são dos esporos? O que são esporos? Os esporos são formas mais resistentes de alguns micro-organismos, tá? Então, às vezes, alguns esporos de alguns micro-organismos são resistentes ao processo de desinfecção, que normalmente é realizado com etanol 70 ou com solução de água sanitária, que é o hipoclorito. Partindo, então, limpeza, desinfecção, nós vamos para o próximo passo, que é a desinfecção. O que é a desinfecção, pessoal? É a eliminação definitiva de qualquer forma de vida. Então, eu só estou completamente segura de que eu fiz a completa limpeza, desinfecção e esterilização quando eu tenho a eliminação de 100% dos micro-organismos. Então, a descontaminação ela só é completa com a esterilização. Melhor falando, né? Talvez eu acho que ficou um pouco confusa a outra forma que eu falei. Então, fixe em o seguinte, a descontaminação é completa com a esterilização. Aí sim eu garanto que nenhum tipo de micro-organismo sobreviva. Existem basicamente alguns processos conhecidos de esterilização e eles se diferem da seguinte forma. Eles podem ser por calor úmido, que é o processo de autoclavagem. Lembram da autoclave? Aqui nós temos uma autoclave horizontal na primeira figura. É chamado de calor úmido porque são utilizadas altas temperaturas e na autoclave a gente coloca também um pouquinho de água, por isso calor úmido. Temos por calor seco, que é o aquecimento em forno estufa, essa estufazinha aí que eu tenho na segunda imagem, e temos uma esterilização por outros métodos. Por exemplo, quando a gente pensa no ar, num determinado local, existem locais que trabalham com micro-organismos infecciosos que o ar daquele local precisa ser filtrado para ser eliminado no meio ambiente. Então, seria uma esterilização por filtração. E também existem alguns materiais que não suportam processos com altas temperaturas e precisam, então, passar por um processo de esterilização com agentes químicos. Pessoal, a desinfecção do laboratório, então entendam bem, eu estou falando da desinfecção do laboratório e estou falando da limpeza. Não há como esterilizar. Na verdade, é muito difícil esterilizar um laboratório, né? Porque a esterilização é a eliminação completa. Então, quando eu falo em limpeza e desinfecção do laboratório, eu estou me referindo a uma limpeza, uma desinfecção para remoção parcial, quase que total, dos micro-organismos presentes naquele laboratório. Normalmente, a limpeza é feita, então, com água e sabão, água e um pouquinho de desinfetante, seguindo, então, pela utilização de algum outro composto químico que permita a desinfecção. Quais são esses compostos que a gente falou? Etanol 70 ou hipoclorito, solução de água sanitária, tá bom? Existem alguns laboratórios, pessoal, que fazem uma limpeza que é chamada de limpeza terminal, que limpam o chão, o teto e as paredes. Depois eu conto um pouquinho melhor para vocês, para esse vídeo não ficar muito extenso.
Pessoal, aqui é só uma curiosidade. Talvez vocês já tenham se perguntado por que etanol 70, álcool 70 e não puro. Por teoria, né, seria melhor utilizar o puro, que é mais concentrado. Mas, pessoal, a utilização do etanol 70 está ligada ao fato desse etanol, esse álcool, ser um álcool hidratado. E a água, ela facilita o acesso e a penetração do álcool na célula. Interessante, né? Então, essa porcentagem de água ela é importante para que o álcool 70 ele seja mais eficiente do que o álcool puro, porque o álcool puro ele está muito mais ligado à fixação da célula, ou seja, ele deixa a célula latente em repouso, tá? Inclusive, essa é uma propriedade do álcool, fixar a célula. É utilizado, inclusive, para montagem de lâminas em alguns departamentos, como, por exemplo, o departamento de patologia, ela fixa a célula na lâmina. O etanol 70, ele é um etanol hidratado, a água ajuda o etanol a entrar na célula e, então, matar, o micro-organismo, por desnaturação proteica, por ataque à membrana, ou ao envoltório, no caso do vírus. Então, por isso, o etanol 70 é mais eficiente. Vamos passar aqui, pessoal, para a última parte, que é o descarte de resíduos. O descarte dos resíduos, pessoal, é muito importante também. Por quê? Porque a partir do momento que eu tenho os resíduos biológicos, que são o resultante aí do trabalho, da minha rotina lá no laboratório de análises clínicas, o resto de sangue, o resto de plasma, o resto de soro, cultura de micro-organismos, eles são produtos resultantes das nossas atividades, né? E eles são ricos em material biológico e precisam ser descontaminados antes de serem encaminhados para o descarte final. A descontaminação ela é feita com hipoclorito, uma solução de água sanitária, e às vezes também ela pode ser feita, então, com etanol 70 e às vezes outros agentes sanitários. Então, aí eu tenho mostrando para vocês um painel geral, né? Pessoal, o descarte de material biológico especificamente, né? O lixo contaminado, em primeiro lugar, o que é o material biológico? O resto do material biológico, vamos falar assim. Restos de sangue, resto de plasma, resto de cultura celular, que está aí na plaquinha lá no departamento de micro. Primeiro, então, eu preciso descontaminar. Em alguns locais, pessoal, não é feita essa descontaminação prévia, tá? É jogado diretamente no lixo e esse lixo, então, vai ser submetido a um processo de incineração. Mas, normalmente, o que é adotado é a descontaminação prévia. Depois de descontaminado, então, esses resíduos, eles são dispensados em sacos plásticos que são chamados de lixo do tipo 1, é o lixo branco. Vocês vão ver no final da aula que existe uma classificação de resíduos e o tipo específico de lixo. O material biológico deve ser descartado em lixo do tipo 1 ou tipo branco, tá bom? Os sacos eles devem ficar totalmente fechados para não permitir o derramamento do conteúdo e eles têm aí essa simbologia de material infectante, risco biológico. Os sacos eles devem ser identificados, né, com material, local de origem, pessoa responsável e tudo isso. E eles serão então autoclavados, esse material será autoclavado, ou seja, será esterilizado utilizando altas temperaturas por pelo menos 20 minutos, tá? Depois, pessoal, as lixeiras aí, só para vocês terem curiosidade, mas é até um pouco óbvio, elas também têm que ser lavadas, né? Elas são lixeiras desse tipo aí, com tampas, né? E com um pedalzinho para que as pessoas não precisem tocar. E aí elas, então, são lavadas para eliminar qualquer resíduo aí de substância contaminante. Mostrando aí para vocês os infectantes, pessoal. O que a gente considera infectante? Tubo de sangue, cultura de micro-organismos, bolsas de transfusão, tá bom? E o descarte de material pérfuro-cortante, pessoal, como que deve ser realizado? Os materiais pérfuro-cortantes, eles constituem a principal fonte de risco, tanto para acidentes físicos, como a gente já conversou em outras aulas, quanto também pela contaminação de agentes infecciosos. Vocês concordam, pessoal, que no caso dos pérfuro-cortantes, o risco não é só físico, porque eu posso me perfurar com uma agulha
aí é um risco físico, né? Mas eu também posso estar me contaminando com micro-organismos, né? Se for uma amostra infectada. Então, há 2 tipos de riscos aí atribuídos ao descarte do material perfuro-cortante e o manuseio em si, né? Exemplos aí para vocês. Agulhas, ampolas abertas. Aqui nós temos à direita lâminas de bisturi. Aí uma vidraria quebrada, que pode acontecer, né? Nos laboratórios nós utilizamos muitas vidrarias, entre outros, tá, pessoal? Qual que seria o descarte seguro para o material perfuro-cortante? Devem ser descartados em recipientes próprios, pessoal, que é o que a gente chama de caixa descartável. Eu acho que é isso, pessoal, se eu não estou pronunciando errado. Então, essas caixinhas amarelas são os descartáveis. E elas são utilizadas justamente porque elas têm as paredes mais rígidas, né? Então, como é uma agulha, como é um bisturi, não pode ser qualquer material, tem que ser um material mais forte, né? Lembre-se sempre que a agulha ela não deve ser retirada da seringa após o uso. Não reencapem a agulha, isso pode gerar riscos de acidentes com perfuro-cortantes, tá bom? E lembre-se, em qualquer tipo de acidentes, sejam eles com material biológico, sejam eles com perfuro-cortantes, eles devem ser comunicados ao professor imediatamente ou ao técnico do laboratório. Aqui, pessoal, uma figura ilustrando para vocês como que deve ser o descarte aí de uma seringa, né, de um material perfuro-cortante, numa embalagem adequada. E vamos supor que acabou a minha caixinha, porque essas caixinhas são compradas, posso descartar simplesmente numa garrafa PET, né? Pelo menos eu tô aí assegurando que eu não vou estar contaminando ninguém e não vou também descartar no lixo branco. Vou descartar onde? Numa unidade de descarte de resíduos, próximo aí ao meu bairro, na minha cidade. Aqui, pessoal, só para que vocês conheçam, né? Como que é feito a separação dos resíduos do lixo, né? Em relação ao tipo. Os resíduos potencialmente infectantes são descartados no lixo branco ou no lixo vermelho. Temos os resíduos químicos, que são, por exemplo, no setor de imaginologia, eu tenho lá os reveladores, fixadores do raio-x. Eles devem ser descartados aí. Eles têm um acondicionamento próprio. Os resíduos radioativos, como por exemplo, moléculas marcadas com material radioativo, também tem um descarte próprio. Resíduos comuns são lixo preto, resíduos perfuro-cortantes, aí na nossa caixinha amarela, que é o descartável. Eu acho que é isso, pessoal, se eu não estou pronunciando errado. Pessoal, é isso. Desculpa aí estar um pouco desanimada hoje, que estou um pouquinho resfriada mesmo. É isso. Quem estiver assistindo essa aula, eu gostaria de pedir que avisasse o restante do pessoal que eu vou disponibilizar também esse material sem áudio, como formato aí de arquivo PDF só para leitura. Porque tem pessoas que ainda não estão conseguindo acessar as videoaulas, está com dificuldade na internet, tá bom? Então, se vocês verem um arquivo duplicado, é isso, pessoal. Qualquer dúvida, estamos aí sempre à disposição. Tchau, tchau.